Olá, tudo bem? Espero que tudo esteja legal contigo, com a sua família. Antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, quero muito te agradecer por ter acessado aí meu canal no YouTube. Nós resolvemos fazer isso a partir dessa semana, a pedido de algumas pessoas que gostaram das meditações que eu estava fazendo até aqui. Então, assim, seguindo aquela linha dos YouTubers de modo geral, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, tá? E dê um like se você tiver gostado de verdade. E eu espero que essas reflexões façam bem para a sua alma, façam bem para o seu espírito e para o seu dia a dia, nessa sua caminhada por essa face dessa terra tão maravilhosa que Deus nos deu. Aqui dos Estados Unidos agora estamos entrando no outono. Hoje em Milford está fazendo 6 graus, uma temperatura muito legal, muito gostosa, do jeitinho que eu gosto, bem friozinho. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje tem a ver com alguns acontecimentos dessa semana. Semana passada nós perdemos um grande amigo. Eu creio que muitos dos que já estão inscritos nesse canal também conheceram o Alemão, um cara de um coração maravilhoso, sabe? A gente tinha uma proximidade muito grande ali na Fundação São João Batista. E algo me marcou durante essa semana, não só pela morte do Alemão, mas por uma série de fatores que vem acontecendo no mundo de hoje. A gente tem percebido o esfriamento de muitos em relação a Deus. E ao ler alguns comentários sobre a perda do Alemão, eu me senti tocado em falar um pouco sobre, não sobre morte, porque eu acho que o Alemão ele transmitia tanta vida pra gente, sabe? Ele fazia tanta coisa legal, ele tinha um sorrisão tão gostoso nos lábios. E eu creio que mesmo você que não tenha conhecido o Alemão, deve ter tido algum tipo de alemão na sua vida. Algum tipo de pessoa que passou pela sua caminhada e que te deixou essa marca positiva. Bom, pensando então em vida, à luz das escrituras sagradas, eu gosto muito de pensar sobre a eternidade. Muitos pensam na eternidade como algo que vai acontecer depois que você vai morrer, depois que a gente morre. Não. A eternidade, segundo a Bíblia, começa aqui. Ela começou com o seu sopro de vida. Começou aqui na vida, na terra. Não tem como pensar sobre a vida se não pensarmos numa pergunta que é fundamental para que a gente possa entendê-la melhor. Se você morresse hoje, você tem certeza de que iria para o céu? Essa pergunta ela tem uma resposta muito profunda. Se a gente parar um pouquinho para pensar sobre a profundidade da pergunta, todos nós sabemos que vamos morrer um dia. Muitos têm medo da morte, muitos têm medo do porvir, daquilo que é desconhecido para nós. Mas eu quero te mostrar pela Bíblia que é possível você ter certeza da vida eterna e como você pode ter essa convicção no seu coração. Bom, a Bíblia diz em 1 João capítulo 5, versículo 13: essas coisas vos escrevi a vós que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. Vida eterna são duas coisas: uma vida com Jesus Cristo em seu coração agora, nessa vida, neste mundo, uma vida de plenitude, uma vida de gozo, uma vida de harmonia, aquilo que a gente via do Alemão, aquilo que você sabe que você deve ter contemplado na vida de outras pessoas. Uma vida de centralidade em Deus, uma vida de dependência do Senhor, uma vida de gozo, uma vida de alegria, uma vida de dádivas. E isso é vida eterna, começa aqui. E segundo, vida eterna é aquilo que vai acontecer após a sua morte física. Uma vida no céu, uma vida na eternidade com o Pai. Uma vida em plenitude eterna. Bom, a nossa necessidade, no entanto, é entender por que temos tanta vontade de viver, por que temos tanta vontade de acertar e por que tantas vezes o medo. Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia diz: porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Se a gente pegar lá do Éden, quando o homem foi criado por Deus, houve a primeira ruptura, quando o homem desobedeceu a primeira lei de Deus. Ali naquele momento,
Daquele momento em diante, o homem passa por uma saga. Ele passa a buscar de maneira bem profunda, bem intrínseca essa vitalidade, esse resgate à vida. No entanto, como a própria palavra fala, o salário do pecado é a morte. Está lá em Romanos 6:23. Essa é a consequência do nosso pecado. O salário do pecado é a morte. Por isso morremos fisicamente. Adão e Eva, eles não foram criados limitados ao tempo e ao espaço. Eles não foram criados para viver por um tempo limitado. Eles foram criados para a eternidade. A morte física se deu devido à consequência do pecado na sua vida. Nós somos filhos de Adão e Eva, nós somos oriundos deste ponto de partida. Portanto, temos em nós a necessidade, a lei da morte que vai nos levar um dia. Essa é a realidade fatal. Ninguém tem como fugir dessa lei. Bom, o que é morte? Morte, ao contrário do que nós falamos sobre vida, é uma separação de Deus agora. Assim como a vida é a ligação com Deus, é o elo que nos liga ao Pai, a morte é a separação de Deus. Existem pessoas hoje que estão vivendo separadas de Deus. Achei interessante que no vídeo da semana passada, eu mandei para várias pessoas que estavam na minha lista de contatos, e uma das pessoas que eu mandei o convite para poder acessar o YouTube, me pediu para que eu não mandasse mais para ela, porque ela não tinha religião. E eu disse, mas eu não estou falando de religião. As minhas mensagens, elas não são religiosas. É uma mensagem bíblica, é apenas uma reflexão, um pensamento. E essa pessoa foi severa e disse, não, eu não quero. Não me mande mais. São opções nossas, são as nossas escolhas. Eu não estou querendo dizer que as minhas mensagens, que essas reflexões é que vão te levar à eternidade com o Pai. Não, é o que eu creio, é a minha convicção, é o que a Bíblia diz. E eu creio que todo aquele que crê no Filho de Deus tem sede das coisas de Deus. Mas os que não estão ligados nele já estão mortos, já estão separados da glória. Então não há necessidade de uma morte física para você estar morto. Sem Cristo você já é uma pessoa morta. Então essa é a primeira realidade da morte, uma separação de Deus agora. E segundo, é a separação de Deus por toda a eternidade depois que você morrer fisicamente. Sabendo Deus que isso iria acontecer conosco, que o salário do pecado é a morte e que o pecado nos afastaria da sua eternidade, da sua glória, qual foi a sua solução? Romanos 5,8 diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Portanto, Jesus Cristo, ele viveu, ele andou entre nós, ele levou a palavra do Pai, semeou a mensagem do Pai, ele foi julgado, ele foi preso, julgado, foi condenado, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o Evangelho. Ele veio ao mundo para nos resgatar. A sua morte fez com que nós pudéssemos ter um livre acesso novamente ao coração do Pai. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Foi a única pessoa que morreu na cruz por nós. Morreu pelos nossos pecados, morreu pelo seu pecado. Portanto, ao encontrarmos com Cristo, mais do que religião, nós temos uma vida eterna com o Pai. Independente da sua religião, independente da igreja que você frequenta. Isso não tem nada a ver com religião. E o fato da gente parar um pouco para pensar sobre essas coisas nos faz analisar se o nosso foco está na direção certa. Eu quero encerrar esse vídeo fazendo para você uma ilustração que foi uma das minhas últimas lembranças com o alemão. Eu estava numa palestra lá no CA, no Centro Educacional de Aracruz, para uma turma de ensino médio, e o alemão estava no auditório ajustando o som. E ali ele ficou até o final da palestra, e eu encerrei minha palestra com essa ilustração que eu vou fazer. Eu trouxe para minha caminhada de hoje uma folha de A4. Eu gostaria que você pensasse nessa folha como se fosse a sua vida. Tá? Quando você nasceu, você era branquinho como essa folha. Você não tinha nada escrito no livro da sua vida. Você não sabia andar, você não sabia falar, você dependia dos seus pais para tudo. Portanto, a sua jornada começou sem nenhuma palavra escrita. No entanto, ao longo da sua caminhada, da sua jornada, você descobriu que você tinha que ser feliz. Alguém falou para você, ou você descobriu que tinha que ser feliz. E aí você descobriu que uma das coisas que poderia te trazer felicidade nesse mundo
é ter casa. Né? Todos nós temos a vontade de ter o nosso teto. Aí no Brasil, aqui nos Estados Unidos, eu vejo que aqui nos Estados Unidos uma das coisas que as pessoas mais procuram é ter um teto. Né? Comida é legal, comida é fácil de conseguir, carro é fácil de conseguir, dinheiro é tranquilo, trabalho tem aos montes. Mas teto é uma coisa difícil aqui, muito caro, muito caro. Então você colocou no seu coração que ser feliz é ter casa. Só que você não tinha grana, né? Tava lá com seus 20 anos de idade, então você construiu uma meia água. Tá? Uma casinha tranquila, simples, um quarto, uma sala, uma cozinha, uma kitnet. E aí o tempo passou, você adquiriu sua casa, mas você percebeu que você ainda não era feliz, mesmo tendo sua casinha. Você falou, não, eu tenho que ter uma casa maior, eu tenho que ter uma casa mais ampla, isso é que vai me trazer a verdadeira felicidade. E nisso você já está lá com seus 40 anos de idade, 35, 40 anos, e você então finalmente consegue a casa dos seus sonhos. Uma casa mais ampla, com quartos, com um quarto para cada filho, tudo de bom nessa casa, né? Uma casa sua. Terminou de pagar, você ainda não está feliz. Mesmo tendo sua casinha, você não está feliz. E você pensa, não, então para ser feliz mesmo, além da minha casa, eu tenho que ter o meu carro. Sim, ter o meu carro, sair com a minha família, chega de ficar andando a pé. E você então compra o carro, mas pensa no carro top das galáxias, né? O carro dos seus sonhos. E mesmo assim, depois de um tempo, você descobriu que não era feliz. Passado mais um tempo, lá com seus 60 e poucos anos de idade, você agora já aposentado, falei aposentadoria com 65 anos, é quase um milagre hoje no Brasil, mas vamos imaginar que você consiga, tá? Aos 65 anos de idade você está então aposentado e você tem agora uma coisa que você não tinha antes, você tem tempo. E você então resolve sair com a sua família e viajar o mundo. Você vai viajar o mundo, você sai, vai passear. E aí depois de um tempo viajando, conhecendo lugares, você percebe que você também ainda não está feliz. E nisso lá para frente, está com seus 70 e tantos, 80 anos de idade, você olha para trás e você percebe que tudo o que você fez ao longo da sua vida para ser feliz não te trouxe a verdadeira felicidade. E aí sobra uma coisa ruim no coração, sabe? Que você olha para o tempo, olha para o passado e fala, eu não fui feliz. Então aquele sentimento de dor, aquele sentimento de angústia que parte da sua alma, do seu coração, por ter visto o tempo passar, um tempo perdido. Então você chega à conclusão que de repente você não foi feliz porque você esteve de olho nas coisas. Você focalizou nas coisas, você objetivou as coisas. E de repente você não parou para perceber que o foco estava na direção errada. Se você tivesse colocado o seu foco na direção certa, não importa a idade, com 10, com 20, com 30, com 40, com 70, com 80 anos de idade, você seria feliz. Cristo, como eu disse na reflexão de hoje, é o caminho, a verdade e a vida. Eu coloquei o meu foco em Cristo. Não sou perfeito, quem me conhece sabe que eu tenho centenas, dezenas de erros, de falhas na minha vida, mas eu tenho tentado acertar, focalizando os meus olhos em Cristo, na cruz do Calvário. Eu te proponho fazer a mesma coisa. Naquele dia, quando terminei a palestra, o alemão se aproximou de mim e ele começou a falar, cara, que coisa bonita, que reflexão legal. E eu peguei esse papelzinho, né, que geralmente eu dou de presente lá, uma lembrancinha para quem está na palestra, eu dei para ele. O alemão saiu tão feliz da minha presença, sabe? Ele saiu tão radiante como sempre, sabia? E a gente desceu as escadas ali do andar do auditório, conversando. Eu falei, alemão, não importa, alemão, o que a gente faz na vida, desde que a gente faça com alegria. Cristo, ao entrar em minha vida, Ele trouxe alegria. Ele trouxe paz. Mesmo em minhas tribulações e em meio às minhas angústias, Cristo me trouxe paz. Eu te sugiro que ainda hoje, faça uma reflexão, faça um momento de silêncio com Deus. E se você ainda não tem certeza de que seu nome está escrito no livro da vida, que você ainda não tem certeza de que Cristo te salvou, eu quero te desafiar ainda hoje, entregar a sua vida a Jesus Cristo. Faça isso porque o tempo urge, sabe? As coisas estão acontecendo muito rápido. E eu creio que você pode ainda ser muito feliz aqui na Terra. A sua eternidade começa aqui. Faça ainda hoje essa escolha. Caminhe com Jesus Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Que o Senhor te abençoe, te dê uma semana para lá de positiva, de produtiva. Volto a te sugerir, inscreva-se no meu canal, dê um like, curta aí se você tiver gostado realmente da reflexão.
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo nosso encontro, se Deus assim nos permitir. Fica com Deus. Tchau, tchau.